Bom dia, boa tarde, boa madrugada, meu querido, minha querida amiga do LAC. Hoje vamos iniciar um novo módulo, um módulo muito importante que está relacionado com a legislação específica do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar especificamente da primeira parte deste módulo, que é com relação às custas judiciais, a Lei 3.350 de 99 e a Lei 6.369 de 2012. Nós vamos nesta aula tratar destas duas leis que, diga-se de passagem, você que está estudando aí para o concurso, salvo engano, no edital está previsto 10 questões relativas a só tema custas judiciais. Então, essa primeira parte serão 3 aulas sobre o módulo de custas judiciais. Eu chamo você para estar assistindo. Como que nós vamos ver isso? Bem, nós vamos, então, nessa nossa primeira parte, nós vamos estudar custas judiciais, a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar tudo sobre taxa judiciária, que está dentro de noções de custas judiciais, né? Nós vamos estudar todos esses atos normativos da taxa judiciária. E vamos, ao final, estudar sobre a questão da consolidação normativa, né? Que trata aí também dos aspectos das custas judiciais. Então, nós vamos tratar de tudo isso em 3 encontros. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. E você vai falar assim, professor, como que nós vamos estudar? Bem, levando-se em conta que nós estamos lidando com a banca, com a FGV, a FGV ela não vai inovar muito na cobrança das questões. A FGV ela tem uma tradição em cobrar o texto da lei. Então, é importante a gente ter o conhecimento. Eu vou ensinar vocês a estar lendo o texto da lei. Nós vamos tratar dos aspectos mais importantes da lei. E dali, nós vamos, então, simular situações que possam ser questões. Então, vocês vão perceber que o meu material inteiro, ele vai estar recheado com os textos da lei. Todavia, vai estar em forma de pergunta. Então, relativamente, sempre vai ter uma pergunta e aí o texto da lei vai explicar aquela pergunta. Então, eu já estou imaginando a forma da pergunta que pode chegar até você. E você vai estar lendo esse material e vai estar tranquilo para o dia da prova. Professor, tem livro, tem doutrina sobre o assunto? Não, não tem livro, não tem doutrina sobre o assunto. Simplesmente o texto da lei. Aquele que puder ler e, de certa forma, memorizar os artigos mais importantes sem nenhum problema. Professor, mas eu não tenho tempo, professor. Eu estou assim atarefado, eu não tenho tempo para poder ler tudo, eu acho muito chato. O que o senhor me aconselha? Bem, tentando arriscar mesmo, numa tentativa de você arriscar para aqueles que não têm tempo algum mesmo, aí vocês terão que assistir minha terceira aula, que é com relação à consolidação normativa. Ali é um resumo das leis anteriores, de certa forma é um resumo. Então, se você não está tendo tempo para estudar, você não está, mas você quer focar de certa forma, então você pega e assista a minha terceira aula. Só que eu já vou avisando, quem for assistir minha terceira aula, de certa forma vai ficar um pouco assim perdido. Por quê? Porque eu vou construir o raciocínio desde esta aula. Então, mas se é para decorar, professor, eu quero decorar, então decore do artigo 162 ao artigo 171, né? Aí da consolidação normativa aí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu acho que, para quem não tem tempo, aí eu acredito que vai vir aí umas 3 questões, 4 questões sobre essa consolidação. Opinião minha. Mas vamos conhecer as outras. Então vamos conhecer a lei hoje. E esta lei dispõe, né, sobre custas judiciais, emolumentos dos serviços notariais e de registros no Estado do Rio de Janeiro e da outra providência. Então essa lei aqui, ela buscou regulamentar
a respeito das custas judiciais e dos emolumentos dos serviços notoriais. Professor, tá, mas o edital está falando da Lei 6.369. O que essa lei tem a ver? Essa lei modificou a Lei 3.350. Então, quando o edital está lá escrito a Lei 6.369, na verdade, é a lei que alterou alguns dispositivos da Lei 3.350. Então, nós vamos estudar a Lei 3.350 já com essas novas alterações promovidas no ano de 2012. Tá, mas qual é o objeto dessa lei? O objeto dessa lei é falar e tratar do assunto custas judiciais e emolumentos. Percebam que aqui nós temos duas divisões: custas e emolumentos. Professor, então custas judiciais é diferente de emolumentos? Exatamente. Nós vamos ver durante a lei qual que é a diferença básica entre eles, mas a lei procura regulamentar, a lei procura dar um valor para esse tipo de custas, para esse tipo de emolumentos, para que você possa, de certa forma, saber como é que se comporta o sistema aí de tarifação com relação a esses serviços. É falar, tá bom, professor, mas o que é custa judicial? Bem, as custas judiciais, ela vem prevista, o conceito, no artigo 1º da lei. Diz assim: custas judiciais devidas pelo processamento de feitos são fixadas segundo a natureza do processo e a espécie de recursos, e os emolumentos dos serviços notariais de registro de acordo com o ato praticado, sendo ambos contados e cobrados conformidade com a presente lei, e tabelas anexas que da mesma fazem parte integrante com todo o seu conteúdo. Então percebam o seguinte, que as custas judiciais, elas estão relacionadas com os feitos. Professor, o que são feitos? São processos. São os processos, ou, melhor dizendo, nem falo processo, mas são atos, segundo o que você pratica dentro de um processo e dentro de um recurso. Então, quando você vai praticar determinado ato dentro de um processo ou for interpor determinado recurso, existe ali, são chamados de feitos. Então, esses atos são chamados de feitos. Com isso, cada feito, cada ato processual, dependendo do ato processual a ser praticado, isto é, dependendo do feito processual praticado, existe uma tabela. Existe uma tabela trazida por essa lei, aonde ela estabelece quais serão os preços que poderão ser cobrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com relação a esses feitos. Então, as custas judiciais estão relacionadas, então, com esses atos processuais que as partes irão fazer dentro do processo, que tem um custo para isso. E esse custo, ele é devidamente tabelado por esta lei. Ah, professor, então eu vou recorrer, então eu pago custas judiciais. Exatamente. Ah, professor, de repente eu vou ter que determinado ato processual, custas judiciais. Então, as custas judiciais seriam o custo daquele ato processual. Ah, você vai praticar um ato processual no processo, e isso existe um custo. Então, o custo é isso, custas judiciais. Mas espera aí, professor, o que são emolumentos? Os emolumentos estão relativos aí a serviços notariais e de registros. Sim, os famosos cartórios espalhados aí no estado do Rio de Janeiro. Se você perceber, esses cartórios, quando você vai lá autenticar, ou você vai lá, de repente, fazer um registro de uma escritura pública, ou qualquer ato que seja competência desses cartórios, existe um custo para isso. Obviamente que não é um custo aí, a Deus dará. Não, cartório X cobra pelo mesmo ato um preço menor. Não, existe uma tabela também. Então a lei, ela deixa claro um
tabelamento a respeito dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça, que são as custas pelos atos processuais dentro do processo do Estado do Rio de Janeiro, e com relação aos cartórios também previstos no Estado do Rio de Janeiro. Então, peraí, professor, então, quem vai definir isso são as tabelas? Serão as tabelas. Nós vamos estudar as tabelas? Não, nós não vamos estudar as tabelas. Eu acredito que seria uma sacanagem imensa do examinador querer que você soubesse aí qual é o preço praticado pelas custas e pelos emolumentos. A opinião não vai cair. Vai cair que você identifique o que é uma custa judicial, o que é um emolumento e como é que faz esse processo de cobrança. E por que a importância disso? Eu acredito que é isso que vai ser a linha do examinador. Ah, professor, eu quero, porque eu quero ler as tabelas. Então você acesse a lei aí no Google, você vai ter o acesso e você pode ler a tabela sem nenhum problema, ok? Então, professor, como é que vai estar os valores dessa tabela? Os valores constantes nas referidas tabelas são expressos em unidade fiscal de referência, o FIR. Ótima questão para cair em prova. Claro que é uma ótima questão para cair em prova. Porque se tiver assim, a alternativa o seguinte: os valores constantes nas referidas tabelas são expressos em reais. Você vai achar, a moeda é real. O Brasil usa o real. Alternativa correta, você erra. Aqui é uma ótima... Eu, se eu fosse o examinador, eu cobrava essa questão. Saber que, na verdade, os valores cobrados na tabela é pela unidade fiscal de referência, o FIR. Como assim? Eles estabelecem uma unidade, uma UFIR. Cada UFIR vai ter um valor em reais. Uma UFIR pode equivaler a R$10, a R$20, a R$30. Depende como a tabela vier, enfim, com os valores. Então, uma UFIR não quer dizer que necessariamente equivale a R$1. Depende de como que o Tribunal de Justiça, como vai ser disposto a questão referente ao valor da UFIR. Segundo, na hipótese da extinção da UFIR, será aplicado o índice referente à unidade a que substituir, utilizado pelo Poder Executivo Estadual, para corrigir tributos e taxas de competência estadual. Então vamos imaginar, foi extinta a UFIR, aqui está falando, se de repente resolva a lei extinguir a UFIR, vai ser cobrado em real? Também não, vai ser cobrado de acordo com o índice referente à unidade. Então, isso aí é um índice que possivelmente o tribunal irá adotar no lugar da UFIR. Que índice é esse? Não sei, no sentido porque o tribunal que irá estabelecer qual será esse novo índice. E aí, o parágrafo 3º diz: as tabelas integrantes da presente lei são as seguintes. E aí são essas tabelas que vocês poderão estudar aí na sua casa. Então eu falei para você, importante, só para ressaltar, unidade fiscal de referência. Então isso é muito importante. Isso vocês têm que levar em conta que não são em reais e sim UFIR, e que no caso da extinção desta UFIR, o Poder Executivo Estadual irá substituir, a questão da tabela. Não é Tribunal de Justiça, Poder Executivo Estadual. Aí eu já tô até ditando uma questão para vocês. Quem substitui é o Poder Executivo Estadual e não o Poder Judiciário. As tabelas são 25 tabelas, tá? Então tem 25 tabelas para você se deliciar aí, se você tiver tempo. Aconselho que não, mas são 25 tabelas. Por isso que eu falo que é um exagero, eu acho que isso é do dia a dia, depois quem passar no concurso vai ter essa possibilidade, de estar analisando a tabela. Outro ponto interessante é o seguinte: e se não tiver tabela? Espera aí. Uma coisa eu falei o seguinte, eu falei para vocês o quê? Se for ausente, o FIR. Se for ausente o FIR, vai pegar um índice estabelecido pelo Poder Executivo Estadual. Tá, professor,
Não tem tabela alguma, professor. Espera aí, eu pratiquei um ato, um feito, eu entrei com recurso, eu fui olhar, cadê a tabela? Não tem nada na tabela, ou não tem a tabela. Como é que fica essa situação? É de graça, professor? Aí o artigo 2º diz: pelos atos não incluídos na tabela específica e que devam ser praticados, as custas e emolumentos serão devidos por ato idêntico previsto em outra serventia. Significa o quê? Espera aí. Não está na tabela, não tem tabela a respeito deste ato, vamos cobrar por ato semelhante. Então, espera aí. Eu entrei com um recurso. Não tem este recurso na tabela. Mas existe um recurso de natureza semelhante, vamos cobrar então, de natureza semelhante. O importante é não deixar de cobrar. Na ausência, é como se fosse uma analogia. Na ausência, vamos então cobrar por ato semelhante. Mas não vamos deixar de cobrar. Então isso na sua prova pode cair, que na ausência da tabela, você vai cobrar as custas e emolumentos por atos semelhantes àquele que está sendo praticado. Perfeito? Outra observação. E vem cá, vamos supor que eu pratiquei o feito, né? Pratiquei o ato. E aí, não atingiu a finalidade. Não atingiu a finalidade. O ato não deu certo. Enfim, não era para entrar com o ato X, mas acabou que não era o ato X. Enfim, o ato não atingiu a sua finalidade. E existe devolução de valores? Eu chegar lá e falar assim: Poder Judiciário é o seguinte, eu tinha a intenção de praticar o ato A, pratiquei, mas na verdade eu deveria ter praticado o ato C. Tem como você me devolver o dinheiro para poder, de certa forma, pagar as custas pelo ato C? Resposta: não haverá restituição de custas e emolumentos por ato ou diligência efetivamente realizados e posteriormente tornados sem efeito por culpa do interessado. Significa o seguinte, meu amigo: você, ao pagar as custas ou emolumentos, você tem a responsabilidade de ter a consciência de saber o que você está fazendo. Se de repente o ato foi anulado, o ato foi tornado sem efeito, por sua culpa, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com isso. Consequentemente, o que vai acontecer? Não serão devolvidos os valores. Olha que interessante, questão de prova também. Então, não haverá restituição de custas ou emolumentos quando, obviamente, for tornado sem efeito, isso aqui é muito importante, né? Por culpa do interessado. Porque se for culpa do Tribunal de Justiça, se for culpa do juiz, aí pode-se pensar em devolução. Mas se for por culpa do interessado, não. Além de culpado, ainda quer que o poder judiciário devolva? Não, não vai acontecer isso. E vem cá, professor, eu fui lá, estou aprendendo tudo isso sobre custas e emolumentos, muito importante. Chego lá, o que eu tenho que tomar cuidado? O artigo 4º fala: os prazos previstos para a execução dos atos judiciais ou extrajudiciais não importam na obrigação de sua efetivação pelo servidor sem o pagamento das custas correspondentes que devem ser pagas antecipadamente. Então, o servidor tem que tomar cuidado. Porque a partir do momento, a primeira coisa que o servidor tem que analisar dentro do ato, dentro do processo, é o seguinte: houve o pagamento das custas? Então, peraí. Eu, servidor, só vou poder executar os atos se ficar comprovado, via de regra, que houve o pagamento antecipado das custas judiciais. Então, se não tiver comprovado este pagamento,
o servidor não tem a obrigação de executar. Então, peraí, professor. Então, o servidor tem a obrigação de verificar o pagamento? Tem a obrigação de verificar o pagamento. Ele não pode trabalhar de graça. O servidor não pode simplesmente querer agir de graça. Tem que ver se a parte cumpriu com a sua obrigação, que é o pagamento antecipado das custas. Tá, professor, o senhor falou o seguinte: como é que funciona o recolhimento dos atos extrajudiciais e judiciais? Primeiro, o que são atos extrajudiciais e judiciais? Atos judiciais são dentro do processo e extrajudiciais são atos fora do processo. Por isso, extrajudiciais. O artigo 5º fala: o recolhimento das custas judiciais e dos emolumentos por atos extrajudiciais, bem como seus respectivos valores, serão, no primeiro caso, certificados nos autos, e no segundo, cotados no próprio ato e à margem dos traslados, certidões, instrumentos ou papéis expedidos conforme a respectiva tabela, apondo-se, em ambos os casos, a data do efetivo pagamento. Então, acontece o seguinte: após o recolhimento das custas e dos emolumentos por atos extrajudiciais, o servidor ele tem que certificar isso no processo. Como assim certificar isso no processo? Dentro do processo, haverá ali situações em que o servidor vai pôr pagamento feito no dia tal, custa tal. Ele vai poder emitir um documento chamado certidão, dizendo que ele certificou que houve o pagamento. Então, dentro de um processo judicial, esses atos eles deverão ser certificados, isto é, deverão ter este nome, certificados, para que possa comprovar que houve ou não o pagamento. Professor, vem cá, eu chego lá no fórum, ou eu chego lá no cartório, e eu quero saber os valores, professor. Eu sou um consumidor. Calma aí. De certa forma, você não deixa de ser um... Eu prefiro usar o termo usuário, porque o consumidor... Não é legal o termo consumidor dentro do judiciário, porque não há uma relação de consumo. Mas você é um usuário, que aplica-se certos princípios do Código de Defesa do Consumidor. E como é que fica o direito de informação dos valores cobrados, sobre os valores cobrados? Como é que funciona isso? O artigo 6º diz: é obrigatório, em todas as serventias judiciais e extrajudiciais, a fixação em lugar visível ao público, em um painel, na forma e dimensões a serem estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça, reproduzindo as tabelas desta lei para os atos respectivos. Então, peraí. Aonde você chegar, é obrigatório que você possa visualizar as tabelas com os respectivos valores. Porque você não vai poder dizer que, eu não sabia, eu recolhi a menos porque fui informado de maneira errada. Não, a tabela ali é uma forma da informação. Lembra que eu falei para vocês que, em regra, as custas judiciais elas deverão ser pagas de maneira antecipada. Então, peraí, de maneira antecipada, então você tem que ter informação. Você tem que ter a noção desses valores. O quanto que custa isso? Então, é obrigatório, não é facultativo. É obrigatório que tenha aí a visualização disso. Perfeito? Aí, beleza. Mas vamos imaginar que aquele servidor, né? Sabemos, o servidor não trocou a tabela, ou o servidor, enfim, não agiu corretamente, não deu a publicidade que deveria ser dado, ou descumpriu as dimensões que o tribunal mandou, o tamanho das tabelas, enfim, houve um descumprimento. O que acontece com esse servidor? Parágrafo 1º do artigo.
a inobservância do disposto nesse artigo configurará falta grave do responsável pela serventia. Então, peraí. O responsável por aquele local deixou de observar a publicidade da tabela, vai importar em falta grave. É uma falta grave onde ocorrerá um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. E aí existem as sanções para isso. Nós vamos estudar a respeito de como é que funciona mais ou menos a questão do PAD, né? Mas fique ciente que é obrigatório, e se não observar isso, gera aí uma falta de natureza grave. Professor, vamos imaginar que o advogado chega lá, ele olha as custas, a tabela, vê que a tabela está meio apagada, ou ele não está entendendo mais ou menos por que daqueles valores, enfim. Ou às vezes o ato não está lá, mas ele quer saber quanto que... Enfim, ele quer aprofundar a respeito do seu direito de informação. Existe isso na lei? Claro que existe. O parágrafo 2º diz: o Poder Judiciário manterá serviço de atendimento ao público, inclusive para consulta por telefone, para o fornecimento de informações sobre custas e emolumentos contidos nessa lei. Então, o Poder Judiciário deverá manter um serviço de telefone de atendimento ao público, né, para que possa, não só no local, mas também por telefone, para que possa, sim, haver o maior direito de informação possível para as pessoas. Muito bacana a lei nesse ponto, né? A lei está deixando aberto aí a possibilidade de dizer: ah, eu não sabia. Não, você tinha todo o acesso. Nós estamos dando todo o acesso para você poder se informar. Professor, quem que fiscaliza o recolhimento das custas? Pergunta boa para cair em prova, né? Porque nós sabemos o seguinte, que uma coisa é você certificar que houve o pagamento. Você, servidor, vai certificar que houve o pagamento. Inclusive, você não vai praticar ato judicial ou extrajudicial algum, se não houver aí a comprovação deste pagamento. Mas de quem é o dever de fiscalizar esse recolhimento de custas? Artigo 7º. A Corregedoria Geral de Justiça, aos juízes, aos serventuários e ao Ministério Público, incumbe a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas e emolumentos. Percebam que é de todo mundo, é dever de todos envolvidos dentro do processo judicial, inclusive do Ministério Público. Questão ótima para cair em prova, sabe por quê? Porque você nunca vai achar que o Ministério Público teria o dever de fiscalizar o recolhimento de custas, mas a lei manda o Ministério Público fiscalizar. A única omissão da lei, na minha opinião, é que a lei não incluiu como dever das partes do processo. Então vamos imaginar o seguinte: eu ajuizo uma ação, recolho as custas, faço o pagamento certinho, e nisso, o réu, determinado feito judicial que ele realiza dentro do processo, ele não recolhe as custas. O juiz não vê, o Ministério Público não vê, os servidores não veem, e nem o corregedor vê. Mas eu vejo. Eu posso ir lá e comunicar ao juiz? Posso. Mas na hora da prova, a lei não obriga as partes a essa fiscalização. Mas na prática pode. Mas então, lembre-se: corregedor, juízes, serventuários, Ministério Público. Perfeito? Tá, professor. O que acontece quando descumpre alguma norma sobre cobrança? Vamos imaginar que o juiz ou o servidor, enfim, o Ministério Público, enfim, alguém descumpriu sobre alguma norma de cobrança. Aí o artigo 8º diz: sem prejuízo das sanções disciplinares e penais na forma da lei, isso está significando o quê?
que, sem prejuízo de sanções disciplinares e penais, na forma da lei, está dizendo assim, além de responder por atos disciplinares e penais, você pode responder até penalmente, vírgula, a cobrança indevida ou excessiva de custas ou emolumentos acarretará ao infrator, além da restituição, multa equivalente ao dobro do valor cobrado, a ser recolhido em favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Gente, então peraí. Além de eu responder por processo administrativo, além de eu poder responder penalmente, ainda terei que pagar uma multa pelo dobro do valor que foi cobrado, né? Então, se eu cobrei de maneira indevida ou excessiva, esse valor indevido ou excessivo, eu deverei devolver em dobro. Perceberam? Deverei devolver em dobro. Por quê? Como uma forma de multa. Além de... Mas, professor, existe sanção penal? Existe. Existe um crime chamado excesso de exação, previsto no artigo 316, salvo engano, parágrafo 1º. Lá diz o seguinte, o servidor que tendo, o funcionário público que tendo consciência que o tributo é indevido e mesmo assim cobra, comete excesso de exação. Pode incorrer nisso, dependendo da situação. Então percebam que a lei quer o quê? Que o servidor, que as pessoas que estão envolvidas no processo de cobrança cobrem certo, que eles vão ter que agir corretamente. Outra pergunta boa. Tá, professor, vamos supor que o servidor recebeu a sanção. Ele recebeu a sanção, ele não concorda, ele recebeu a multa, ele não concorda. Ele fala, não, eu não concordo com isso. Peraí, tá errado. Eu não concordo com essa multa. Aí o parágrafo único diz, da decisão que reconhecer ou não a falta, caberá recurso no prazo de 5 dias. Então, caberá aí aquele que foi punido, né, recurso no prazo de 5 dias para o seu superior hierárquico. No caso aqui, o corregedor, né? O corregedor que irá decidir a respeito desse recurso. Professor, qual é o prazo para o pagamento da multa? Peraí, eu fui condenado pela multa. Tá. E qual é o prazo para esse pagamento de multa? Ótima questão. A FGV adora prazo, né? Artigo 9º. A restituição e o pagamento da multa previstos no artigo anterior deverão ser efetivados pelo infrator em 5 dias da ciência da decisão definitiva. 5 dias após a ciência, isto é, após ele tomar conhecimento da decisão definitiva. Não é após a decisão definitiva, é após a ciência da decisão definitiva. Que é muito importante saber quando que inicia o prazo. Às vezes na sua prova pode cair assim, olha, o infrator vai ter que pagar a multa em 5 dias a partir da decisão, ponto. Não, é a partir da ciência da decisão definitiva. Perfeito? Professor, quais são as espécies de custas previstas na lei? Que pergunta boa para cair em prova. Quais são as custas que são cobradas pela lei? Quais são as custas judiciais que a lei cobra? Artigo 10. Consideram-se custas ou despesas judiciais a serem contadas para efeitos processuais o valor monetário correspondente. 1. A prática dos atos processuais previstos nas tabelas. Então, as tabelas irão trazer, né? 2. A expedição de atos processuais pelos serviços de comunicação. Sim, a questão de você carta precatória, rogatória, existe custo para isso. Publicação dos atos processuais em órgão de divulgação, a questão de editais, a questão da convocação, uma série de coisas que você vai ter que publicar e isso existe um custo, né? Sobre a expedição certidões pelas escrivanias das varas demais serventivas, aquelas certidões que eu falei, há certidões em que há o custo disso também, despesas com guarda, conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados, enfim, aqueles bens que estão de guarda, né, do poder judiciário, enfim, existe um custo para guardar estes bens, né?
As despesas com demolição, ações demolitórias. Espera aí. A parte ajuizou uma ação demolitória. O juiz concedeu, a parte tem que pagar a demolição, né? A questão de despesas de arrombamento, multas, enfim. Aqui traz uma sequência, basta vocês lerem, para que possa, de certa forma... E detalhe, hein? Taxa judiciária é uma espécie de custa judicial. Isso é muito importante, tá? Taxa judiciária é uma espécie de custa judicial. Professor, esse rol é taxativo? Tudo lá, tabela, aqueles incisos, eles são taxativos? Não, não é taxativo. É meramente exemplificativos, porque o parágrafo único diz: as custas e despesas previstas nesse artigo não excluem outras estabelecidas na legislação processual vigente. Isso quer dizer o quê? Que a lei não esgota todas as possibilidades de custas, não. Outras leis podem trazer outras situações em que há necessidade do pagamento de custas. Então, aquele rol não é taxativo, ele é meramente exemplificativo. Professor, como que se procede a cobrança de despesas dentro do processo? Está ocorrendo o processo, aí gerou uma despesa dentro do processo. Como é que gera essa cobrança? Para inclusão na conta, as despesas deverão ser comprovadas pelo servidor ou pela parte que houver satisfeito. Então, espera aí. O servidor ou a parte deverão comprovar dentro do processo que tem que haver um pagamento de custa judicial. Então, a parte ou o servidor, diante daqueles atos que nós acabamos de ver, se comprovar que no processo teve esse tipo de ato, esse ato deverá ser cobrado. Ó que pergunta boa. O juiz deve previamente aprovar todas as cobranças de despesa? Espera aí. Primeiro ocorre a despesa, depois o juiz autoriza a cobrança, ou ele tem que primeiro autorizar a cobrança para depois cobrar? Reformulando. Eu chego no processo, falo: excelência, me permita cobrar? Ou o ato vai acontecer e você já pode cobrar direto. Artigo 12. Nos casos do inciso 6 e 7 do artigo 10, aquele artigo que nós vimos, as despesas deverão ser previamente aprovadas pelo juiz. Então, somente no caso do inciso 6 e 7, as despesas deverão ser previamente aprovadas pelo juiz. Por quê, professor? Porque são despesas altas. São despesas que realmente deverão ser feitas porque não é por qualquer pessoa. Olha só, ó, 6, demolição, ação de enunciação de obra nova, são despesas caras, né? De arrombamento, remoção, despejo, reintegração de posse, não são despesas assim baratas, né? Então, isso o juiz ele tem que autorizar previamente mesmo, né? Por serem despesas caras. Aí eu botei despesa de demolição, despesa de arrombamento. Professor, eu sei que dentro do processo existem as custas dos peritos, intérpretes, tradutor. Como é que é feito o pagamento dessas custas, desses auxiliares da justiça? Sim, você vai lá, contrata um perito, você contrata um intérprete, você contrata um tradutor, existe um custo para isso. Aí o artigo 13 dá a resposta. Os valores devidos ao perito, intérprete, tradutor são fixados pelo juiz em favor de tais profissionais, segundo as tabelas. Então, peraí. Então, existe uma tabela que estabelece quais são os valores que irão pagar para peritos, intérpretes, sim. Mas, professor, e se não houver previsão na tabela? Vamos imaginar que uma perícia é muito complexa, que nem na tabela existe. Ou que é um tradutor de algo de uma língua antiga. E aí? Não está na tabela. Neste caso,
o artigo 13, segunda parte, diz: na ausência da previsão nas respectivas tabelas, deverá o juiz fixar o valor da despesa ouvindo as partes, tomando por referência a tabela da respectiva categoria profissional, observando-se na sua fixação o grau de zelo do profissional, lugar da apreciação, serviço, complexidade do trabalho realizado, bem como o tempo exigido para a sua realização. Então, perceba aqui, meus amigos, na ausência de tabela, o juiz vai ter que olhar a tabela da categoria profissional e como ele desenvolveu o serviço. E aí ele vai fazer a junção disso e o juiz vai fixar o valor dessa despesa. É da tabela da categoria profissional. Cuidado. Cuidado. Quando eu falo assim, cuidado, porque pode cair em prova. Cuidado com relação à obrigação do contador. Por quê? Quem é o contador? O contador que faz cálculo. Existia antigamente uma grande mania entre os advogados. Eu estou com dúvida sobre o cálculo de juros, sobre o cálculo disso e aquilo, mandava tudo para o contador. Eu não sei fazer o cálculo das custas judiciais, manda para o contador. Cuidado, sabe por quê? Olha o artigo 14 falando. É vedada a remessa dos autos ao contador exclusivamente para contagem de custas. Então, peraí. Você nunca vai mandar o processo com a simples finalidade de calcular custas, porque o cálculo das custas é dever das partes. Você não vai mandar isso via de regra para o contador. Não, eu quero mandar para o contador judicial fazer. Imagine, coitado do contador judicial. Já tem os problemas dele, ia ter trilhões de processos para ele fazer cálculo. Mas, essa é a regra, mas a exceção vem aqui. Mas essas serão obrigatoriamente contadas, ainda que estejam pagas, sempre que os autos lhe forem remetidos para cálculos previstos na legislação processual. Há situações em que o contador judicial obrigatoriamente deverá fazer alguns cálculos dentro do processo. Que nem a questão que envolve execução de sentença civil. Obrigatoriamente ele vai fazer alguns cálculos, dependendo da situação. Quando ele for fazer os cálculos obrigatórios, ele tem o dever de fazer o restante de todos os outros cálculos. Sim, para ver se o processo está ok com a cobrança das custas. Sim, além de ele fazer o cálculo obrigatório, ele vai fazer os outros cálculos. Já que está com ele, a lei fala assim, bem, não é obrigatório, não pode. Mas como já está na mão do contador, vamos deixar ele fazer o cálculo de tudo. Perfeito? Professor, espera aí. As custas, elas fazem parte de uma receita do Tribunal de Justiça. Isso. Os valores arrecadados pelas custas judiciais, parte vai para o custeio, né, do Tribunal de Justiça. Isso mesmo. Professor, há situações em que não vai para o Tribunal de Justiça? Sim. O artigo 15 diz: não constituem receita do erário e não serão recolhidas a favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça as parcelas consideradas pela lei processual como indenização de despesas a cargo da parte vencida nos feitos judiciais. Sabe o que significa? Que quando a parte entra com uma ação e ela ganha a chamada indenização, um valor de indenização por danos morais, danos materiais, por exemplo, eu ganhei 30 mil reais de danos morais. Aquele valor de 30 mil reais não pode ter cálculo de custa judicial nenhuma em cima dele. Não pode. Porque é exclusivamente da parte. Diga-se de passagem, inclusive, valor de dano moral, valor de indenização não precisa ser declarado na Receita Federal, porque ela não é objeto de taxação. Ela não é objeto de taxação. A questão que envolve os valores. Você pode até, aliás, pode até declarar, dizer que você recebeu a título de dano moral,
valores indenizatórios, mas ela não poderá ser tributado o valor de danos morais. Então, não pode se mexer no dinheiro da indenização. Professor, valores de diligência. Pois é, as custas judiciais é dentro do processo. Mas há diligências. Sim, diligências. Oficial de justiça, diligências que vão para fora do fórum, fora do processo. Neste caso, o artigo 16 fala: os juízes e órgãos do Ministério Público e servidores da Justiça, exceto o oficial de justiça e o avaliador judicial, terão direito à condução e à estada quando praticarem atos ou diligências nos processos judiciais fora do recinto do fórum ou do cartório. Então está dizendo o seguinte, que esses valores de diligência serão aplicados a juízes e órgãos do Ministério Público e servidores que atuem fora do fórum, não incluindo oficial de justiça e nem avaliador judicial. Olha a pegadinha. Eu estava até já incluindo no início os valores como oficial de justiça, não. Oficial de justiça e avaliador judicial não recebe esses valores de diligência, somente os juízes. Mas o que eles recebem? Recebem pelas custas, né, do processo. Aliás, o trabalho de um oficial, de um avaliador, é sair do fórum, né? Ir até o local e fazer a avaliação, ou ir até o local e fazer, né, a intimação. Professor, tá. Em regra, tem que pagar, eu já vi, não tem que fugir. Mas, professor, quais são os atos ou pessoas isentas de pagamento de custas? Há situações em que não há o pagamento de custas, há uma isenção, isto é, há um não pagamento disso, né? Pois é. Sabe quem são? O artigo 17 diz: são isentos do pagamento de custas, inciso 1, o beneficiário da justiça gratuita, observado o que dispuser a legislação federal e estadual específica. Aqui eu quero chamar a atenção. Por quê? Quando o sujeito é beneficiário da justiça gratuita, a gente tem a sensação de que ele nunca vai precisar pagar custas judiciais. Sim, ele não vai precisar pagar previamente as custas judiciais. Não quer dizer que ele não poderá ser obrigado a pagar. Deixa bem claro que o processo pode surgir, pode ocorrer, sem que ele necessite fazer o pagamento de maneira antecipada, porque ele é beneficiário da justiça gratuita. A legislação federal, ela diz o seguinte, que se o sujeito que for beneficiário da justiça gratuita, num prazo de 5 anos, após a conclusão do processo, ele alterar a situação econômica dele, isto é, ele melhorar, né, ter condições de arcar com as despesas do processo, ele terá a obrigação de fazer. Percebam, então, que no processo ele não vai pagar. Mas se num prazo de 5 anos alterou a situação econômica, ele deverá pagar. Então aqui não é uma isenção que ele nunca vai pagar, não. Aqui no sentido de que ele vai ficar livre do pagamento por enquanto. Aconteceu isso com um amigo meu. O amigo meu estava no último ano de medicina dele, totalmente fodido economicamente, pediu a gratuidade da justiça, foi concedida, conseguiu ganhar a ação, e aí ele, num prazo de 5 anos, ele alterou a situação econômica dele. Afinal, médico, né? O que aconteceu? Recebeu a cartinha fazendo a cobrança das custas. Então acontece, gente, é normal. 2. O réu declarado pobre nos feitos criminais, isto é, o réu pobre do processo penal, que, diga-se de passagem, que 90% é o que ocorre nos processos criminais. Não é que os processos criminais não têm pagamento de custas. Sim, tem pagamento de custas. Só que, normalmente, nos processos criminais, o réu normalmente é pobre, né? E, consequentemente, ele fica isento do pagamento de custas. Não é nem gratuidade, é isenção do pagamento de custas. As revisões criminais. Professor, mas o que é uma revisão criminal? Ocorreu uma sentença transitada em julgado do processo penal. Ocorreu.
mas surge uma prova nova que vai diminuir a pena, ou uma legislação nova, algo que de certa forma vai beneficiar o réu condenado. Aí ajuiza uma revisão criminal. Então essa ação, não é recurso, é uma ação. Essa revisão criminal não tem pagamento de custas. Processo de habeas corpus e habeas datas também não tem pagamento de custas. Os feitos referentes a criança e adolescente em situação irregular, aqui eu quero chamar uma atenção assim muito grande, tá? Os feitos referentes às crianças e adolescentes em situação irregular. Aqui o legislador não andou bem, dizendo o seguinte, ó, a isenção de custos processuais são relativos a criança ou adolescente em situação irregular. Essa doutrina foi abolida pelo ECA. O ECA de 1990 não fala mais em situação irregular. Ali fala proteção integral da criança e adolescente. Ao meu ver, o inciso 5 é inconstitucional. A expressão situação irregular. Mas na hora da prova você expõe que crianças e adolescentes em situação irregular serão isentas, né, do pagamento de custos. O agravo retido é um recurso, né, previsto dentro do ordenamento do Tribunal de Justiça, né? Normalmente é referente às decisões tomadas pelo desembargador dentro de um processo. Desculpa, confundi, não é agravo retido, desculpa. Agravo retido é dentro do processo de primeiro grau, normal, eu confundi com outro tipo de agravo interno. O agravo retido é aquela situação, você num processo de primeiro grau, existe uma decisão interlocutória, você vai e agrava, não tem custa, não tem pagamento de custa, o agravo retido. Isso é na aula de recurso, professor Wellington, né? Embargos de declaração. Professor, mas o que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração são aqueles recursos que servem simplesmente para que o juiz diga, vai dizer, excelência, não entendi o que o senhor quis dizer aqui. Sua decisão está obscura, está contraditória. Me explique melhor. É isso que é o embargo de declaração. Execuções de sentença líquida ainda processadas em alto apartado. A União, Estado, Distrito, Município e Territórios Federais, respectivas autarquias, exceto quando os valores devidos a peritos, arbitradores e intérpretes. Está dizendo que os entes serão isentos, salvo quando for diligências relativas a auxiliares da Justiça. Então, quando eles requisitarem auxiliares da Justiça, peritos, árbitros e intérpretes, eles deverão pagar estas custas. O restante, eles não pagam. Perfeito? E redação pela lei, né? A lei nova, pode ser que caia, né? Os maiores de 60 anos que recebam até 10 salários mínimos. Aqui não está falando pobre. Aqui está lhe dando-se em conta a idade e que recebam até 10 salários mínimos. Pode cair na sua prova. Eu acredito que vai cair na sua prova essa isenção. Então, aqui são os maiores. Não estou falando de 60 anos. Maiores de 60 anos. Não estão falando de idosos. Estão usando o critério cronológico. Idade. 60 anos, maiores de 60 anos que recebam até um salário mínimo. Professor, pessoas jurídicas de direito público interno pagam custas? Nós vimos que, a princípio, não. Nós vimos isso lá naquele inciso. Mas o parágrafo 1º diz: a isenção prevista nesse artigo não dispensa as pessoas de direito público interno, quando vencidas, de reembolsarem a parte vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiverem suportado. Então, espera aí. A princípio, eles não pagam custas. Mas se eles forem vencidos, por exemplo, dá um exemplo. A União entrou com uma ação, ou o Estado entrou com uma ação. Vamos botar o Estado entrou com uma ação. Ele não paga custa nenhuma, só para perito, intérprete. Mas vamos imaginar que eu, Pedro, entro contra o Estado. E o Estado está dentro do processo. E lá, dentro do processo, ele não paga custas. Mas eu vou pagando essas custas. Eu tô promovendo a ação.
eu estou pagando essas custas. No final, eu ganho do Estado. Eu ganhei, fui vencedor. Então, eu recebo o que eu tenho direito do Estado e as custas eu me ferro? Negativo. No caso, quando o vencedor do processo tem direito ao quê? Além de receber o que é de direito, dele ser reembolsado nas suas custas. Sim. O perdedor vai ter que pagar o que deve, mais as custas processuais pagas pelo autor. Peraí, professor, então o senhor está dizendo que o vencedor tem que receber também as custas? Sim. Quem que paga? O perdedor. Exatamente sim. Então, quando as pessoas de direito público interno forem perdedoras de um processo, deverão pagar as custas judiciais. Professor, regras sobre requerimento de diligência por pessoas jurídicas de direito público interno? Sim, às vezes, as pessoas de direito público interno também farão requerimento de diligências. Que nós vimos algumas diligências, o juiz sair de lá, né, o promotor sair do local do fórum. E aí, diz o parágrafo 2º, as pessoas de direito público interno deverão fornecer os meios para a realização das diligências que requererem. Então, significa o seguinte, peraí, você quer que realize uma diligência? Quero, me diga como. As pessoas jurídicas de direito público, eles vão dizer como é que vai querer realizar a diligência. Não é simplesmente requerer, é também dizer como é que vai ser feita essa diligência. Professor, não há incidência de custos. Espera aí, isenção é quando tem a incidência, mas não precisa haver o pagamento. A não incidência é quando não tem nada mesmo. Isso. A não incidência é quando não incide nada. Aqui não, nada. Zero total. Não há incidência de custas. Inciso 1. Para o acesso em primeiro grau de jurisdição aos juizados especiais do consumidor. Gente, isso aqui é muito importante. A isenção da não incidência. Isso para cair. Eu cobraria isso na sua prova. Se eu fosse o examinador da FGV, eu cobrava. Eu pegaria. Mas professor, como que eu decoro? Você decora da seguinte maneira. Ou você decora a não incidência, ou você decora a isenção. Decora um dos rolos. Um dos rolos. Professor, o que não for isenção é não incidência. Perceberam? Vai por exclusão. Professor, eu vou decorar não incidência. Perfeito. O que não for não incidência é isenção. Perceberam o lance do decoreba? Então, peraí. Realmente, juizados especiais e do consumidor não há pagamento de nada, gente. Não há pagamento de custos. É tudo gratuito. 2. O duplo grau obrigatório de jurisdição, às vezes alguns recursos são obrigatoriamente levados para grau de recurso. Como é obrigatório, não tem pagamento de nada. No conflito de competência suscitado por autoridade judiciária, às vezes você entra com processo, a autoridade judiciária fala assim, não, eu não sou competente para isso. Esse conflito de competência, a autoridade fala, não sou competente, a autoridade fala, também não sou. Isso não tem nada a ver com esse conflito. Então, deixa o Poder Judiciário resolver isso. Então, neste caso, não paga custo de nada. Nas ações propostas, nos recursos interpostos pelo Ministério Público, então, o Ministério Público, regra de não incidência, não é nem isenção, é não incidência. O Ministério Público não paga nada. Como procede o pagamento das custas? Professor, então tá, nós vimos regras de isenção, de não incidência. Como é que faz o pagamento dessas custas, professor? Bem, as custas serão pagas e recolhidas pelos interessados em estabelecimento bancário indicado pelo Tribunal de Justiça, cabendo ao autor, nos termos da lei processual vigente, o seu adiantamento nos casos dos atos de diligências requeridos pelo Ministério Público ou ordenadas de ofício pelo juiz. Gente, o pagamento de custas da lei não é que sofreu uma mudança, mas nós vamos ver na próxima aula que, na verdade, agora nós temos uma guia de recolhimento eletrônico. Hoje é feito tudo de maneira eletrônica. Então, o sujeito ele faz a guia dele lá no site do TJ e depois ele vai no banco pagar ou ele paga online. Então, mudou muito de 1999 para 2014, mudou muita coisa,
Mas a lei fala, olha, as custas serão pagas e recolhidas pelos interessados, então é de competência das partes interessadas e vai ter que ser pago dentro do estabelecimento bancário indicado pelo Tribunal de Justiça. E se a parte abandonar o processo ou desistir do mesmo, ele ficará isento do pagamento das custas? Então, peraí. Eu abandonei o processo, ou desisti, não quero mais saber do processo. E aí, eu vou ficar livre de pagamento de custas? Artigo 20. A extinção do processo por abandono, desistência ou transação em qualquer fase não dispensa o responsável pelo pagamento das custas e nem implica em sua restituição. Detalhe, nem restituído é. Excelência, eu desisti do processo, devolve meu dinheiro. Nem a pau, Juvenal. Excelência, eu desisti do processo, não tem que pagar nada. Também nada a ver, tem que pagar. A justiça foi utilizada, tem que pagar. Já pensou em estudar por menos de R$1 por dia? Isso mesmo, gente, isso é possível. Aonde? Aqui no LAC Concursos. Você vai assistir o restante dessa videoaula do professor Pedro Silas, o módulo completíssimo de custas judiciais e legislação específica que nós gravamos exclusivamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2014. O nosso curso completíssimo, 100% de acordo com o edital, por apenas R$25 por mês. É isso mesmo, menos de R$1 por dia. 10 mensalidades de R$25 por mês, você vai ter uma preparação excelente, espetacular, que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-lo bastante competitivo para o dia da prova. Então, forte abraço, fique com Deus, convido você, tchau, tchau.